programinha. Vamos começar aqui com o arquivinho básico aqui. O main.c. Deixa eu aumentar um pouco. Vai, tá. Não, mas agora, sei lá, cara, o pessoal gosta de programa só daqueles, só com ideias pretas, né? Tudo black agora, né? Tudo dark. Segundo, machuca menos os olhos, né? Mas eu acho que para apresentação assim, todo mundo é dark mode agora. Eu acho que talvez é melhor o clarinho mesmo, para a gente conseguir ver melhor na tela. Pelo menos quando eu vi os alunos apresentando no dark mode, eu achei que ficou ruim. Então, pessoal, a gente viu, por exemplo, tranquilo, ó. A gente vai começando aqui, então a gente vai ver tudo aqui, né? Então, um programa em C, né, ele obrigatoriamente, para poder executar, eu preciso ter uma main. Então, um programa sem uma main, ele não consegue executar, porque a main é sempre o ponto de entrada do programa, né? Então, a função principal. E, por padrão, a gente precisa retornar 0 aqui. Vocês lembram para que serve esse 0 que a gente retorna no final? No final do return? Para que serve? Alguém? Então, pessoal, programas que retorna, que executa sem problemas, ele tem que retornar 0. Então, 0 é um código que o Linux entende, né, que o sistema Unix entende, que aquele programa chegou até o final, né? Então, por exemplo, se o seu programa chegou até o final, ele retornou 0. Vocês, pessoal, quem for trabalhar, por exemplo, com desenvolvimento de software, vocês vão ver que vocês vão acabar trabalhando com um monte de coisas aí, né? De containers, vocês vão automatizar o build do programa, vai fazer os testes. E aí, quando vocês automatizarem isso, vocês vão ver que em vários pontos do seu programa, para ele saber se conseguiu executar toda aquela automatização, ele está sempre checando ali o retorno daqueles processos ali. Quando o pessoal cria lá no GitHub, no GitLab, os processos lá para poder... Na hora que hoje em dia tem esse processo, né, de integração contínua, você atualiza o código, faz o commit, e aí se você fizer um commit na branch master, né, para quem já ouviu falar um pouco disso, ele já começa a executar um procedimento, né? Então, ele sempre está checando o resultado daqueles programas, que é um monte de programinhas Linux, Shell, que é executado, né? Então, esse aqui é o programa mínimo, né? A gente sei que a gente pode fazer. E aí, ele executou aqui sem problemas, não retornou nada, né? A gente não viu nada, mas... eu esqueci como é que a gente vê o resultado da função. No terminal. Esqueci. Poxa, acho que é o... Então, aqui, ó. Observe que isso aqui a gente tem script, pessoal, que você vai ler exatamente esse resultado para ver se ele executou corretamente. Se por acaso a gente tivesse aqui, eu vou ler um valor aqui para A. Vou armazenar em A. Esse programa aqui tem algum problema? Esse programa tem algum problema? Aqui tem algum erro aqui, pessoal? Fui comercial. Vou começar. Vou ter outra vantagem de botar aqui, porque
aquele replete lá vive me denunciando, né? Ele já mostra lá, é muito chato. Mas, vamos lá. Então, vou compilar aqui, né? Ele me deu o warningzinho lá, tudo, mas compilou. Vou mandar executar. Eu vou digitar um número aqui, 12. Pá. Segmentation fault. Vou ler o que resultou lá. 139, não é o zero. Né? Então, ele sabe que se o programa não retorna zero, aquele programa falhou. Então, para a gente ficar bem claro aqui para que serve esse return zero. Mas a gente está aqui para fazer algumas outras coisas, né? Observe que aqui também ele deu warning, né? Ó, implicit declaration of function scanf. Mas por que ele deu esse warning aqui, pessoal? Vou colocar aqui o i comercial certinho para compilar. Vamos ver se vai continuar dando warning. Por que está dando esse warning aqui? O que está faltando nesse meu programa aqui? Ele colocou aqui, né? stdio. E aí, Aramis, essa lib, né? No fundo, não é bem a biblioteca, né? O que ele precisa mesmo, porque a biblioteca, ele tem, né? Porque se for olhar, por exemplo, na hora que eu compilei aqui, por exemplo, esse código agora, se eu mandar executar, eu vou ler, e ele funcionou bem, olha. Ele funcionou certinho. Ele leu. Então, a biblioteca, para ler os scanf, o printf, essas funções já são incluídas no executável. Porém, no processo de compilação, né, que eu chamei a atenção no último encontro, tem dois processos, né? O de compilação e o de link edição, que é o que gera o executável. Na hora que ele vai gerar o executável, tudo bem. Ele achou o printf, ele achou o scanf, ele vai funcionar. Só que, no processo de compilação, ele sentiu falta da definição do scanf, né? Então, realmente, é importante a gente incluir aqui o stdio.h, porque aí ele inclui lá o cabeçalho, né? Então, nem a gente viu no outro encontro também, né? Que na hora, o código que ele compila é esse main.i, né? Esse main.i é aquele meu arquivo, lá o main.c, com o stdio incluído, né? Então, ele compila esse código aqui, de fato, né? Na verdade, ele compila este código. Então, nesse código aqui, por exemplo, não tem lá include nenhum. Está tudo já copiado para cá, o que ele precisa. Né? Isso aqui para ele, no caso aqui, é comentário. Né? Comentário. Ok? Então, é bem importante mesmo a gente tirar qualquer warning, né, do nosso programa. O warning C é muito complicado. Se a gente deixar... às vezes tem alguns warnings que, por exemplo, esse, né, de não incluir, não afeta diretamente, porém, vai começar a sujar o teu processo ali, você vai ter um monte de warning, tem coisas bem perigosas ali que você não está observando. Beleza, né? Mas vamos avançar. Então, aqui, pessoal, eu quero começar a fazer algum programinha aqui, né? Um programinha um pouco mais sofisticado, né? Incluindo algumas outras coisas. Vou fazer aqui eu quero criar um novo tipo de dado, né? Um tipo de dado chamado conta corrente. Esse tipo de dado chamado conta corrente, né? Ele vai ter, por enquanto, eu preciso de um código da conta e preciso de um saldo, né? O código pode ser um valor inteiro, né? O saldo um valor booleano. Como que eu crio um novo tipo de dado em C? Como é que eu faço para criar um novo tipo de dado em C? Para poder depois utilizar aqui dentro do meu programa principal. O struct. É bem isso mesmo. Então, o struct, pessoal, é muito próximo da ideia de classes, né? Só que classes, a gente vai ver a orientação objeto, tem coisas a mais, né? Então, uma classe, brincando, podíamos chamar que é uma classe, um struct
com suporte para você colocar ali dentro também funções e métodos, né? Então, eu vou criar aqui um struct chamado conta. Esse struct chamado conta vai ter um código da conta, que eu vou declarar ele como inteiro, e vai ter um valor, um saldo, que eu vou definir como double. Um saldo aqui. Vou compilar. E aí uma boa dica, pessoal, quando a gente está programando em C, qualquer outra linguagem, ainda mais quando a gente não tem domínio, a gente compilar com bastante frequência, né? Porque erros a gente vai identificando mais fácil quando a gente tem pouco código, a gente sabe que a gente mexeu em pouco ponto ali, em pouco lugar, né? Então aqui, tinha uma época que dava umas mensagens mais cabulosas, mas a mensagem está legal aqui. A linha também é errada, né? Porque ele não consegue identificar, beleza, ele está falando na linha 9, né? Aqui, na hora que ele veio, aqui que ele sentiu falta do ponto e vírgula, né? Então, depois que eu defino uma estrutura, eu preciso colocar o ponto e vírgula lá. Beleza. Quando eu faço isso, pessoal, está tendo alguma alocação de memória, alguma coisa? Está alocando memória nesse momento aqui? Não, né? Então, nesse momento, eu só estou declarando, eu estou dizendo para a linguagem, olha, eu estou criando um novo tipo, uma estrutura, né, um registro aqui, né, que a gente usa todos esses nomes, e eu posso agora, a partir daqui, utilizar isso, né? E aí, então, agora, eu posso, aqui no meu programa, declarar uma conta C, né, um nome bem bastante criativo, struct, conta C. Tá ok, né? Tá tudo bem por enquanto, né? Vamos compilar aqui, tá tudo ok. Mas a gente é preguiçoso, né? Nós somos preguiçosos, então a gente não quer ficar escrevendo struct conta toda hora, né? Então, para a gente não escrever struct conta toda hora, o que a gente pode fazer normalmente com estruturas? Que eu acho que eu coloco lá no vídeo também. O que a gente faz para não ficar escrevendo struct conta? Typedef, isso. Então, vocês estão fera, hein? Então, o typedef cria sinônimos, né? Então, eu vou falar para ele, olha, toda vez que você encontrar struct conta, né? Ou melhor, né? Vamos, ao invés de chamar de struct conta, eu quero chamar daqui para frente de conta. E vou colocar como C maiúsculo. Né? Eu sou meio de programação orientada a objeto. E é legal, né? Tipo de dados com letra maiúscula. Não sei se é porque meio acostumado com Java ou com C++. Para poder diferenciar. Porque nome de estruturas, de classes, né? E variáveis são identificadores. E aí, para a gente diferenciar um identificador de uma variável comum, né, muitas linguagens utilizam dessa maneira. Então, tipo de dados criados, coloca em letra maiúscula, e nome de variáveis a gente coloca em letra minúscula. Aí eu não sei se eu deixo que conta aqui. Aí entenda que esse conta aqui já é o nome da variável, né? O struct conta, né? Beleza. E agora, por exemplo, se eu quiser atribuir valores para essa conta, por exemplo, o código, quero colocar o código 123. Como é que eu faço aqui? Para setar o código com 123. Como é que eu faço? Para acessar esses membros da estrutura. A gente usa o ponto, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, conta, ponto, código é igual a 123, e conta, ponto saldo, é igual a 200. Então, vou botar aqui explicitamente que é double, né? Mas o C, ele faz a conversão. Tudo bem, pessoal? Tudo bem por enquanto? Então, aqui eu estou declarando, né?
Se eu vir aqui, quiser imprimir essa conta, como que eu vou imprimir essa conta aqui, pessoal? O que eu vou usar para imprimir essa conta? Como é que eu faço para imprimir? Eu vou ter que imprimir separado esses caras, né? Eu não posso imprimir simplesmente a conta, né? Tipo, não posso. Não é como mesmo no Python, né? Quando a gente define uma classe, a gente tem que definir como que eu quero que ele imprime, né? O que eu quero imprimir de conta? Olha que interessante, pessoal. Aqui um pouquinho de baixo código, né? Olha o que ele imprimiu, pessoal. 1, 2, 3. O que vocês acham que ele imprimiu 1, 2, 3? Alô? Vocês estão aí? Aqui, né, pessoal, quando é alocado esse tipo de dado conta, ele vai pegar uma área contígua da memória, igual o array, né? A diferença é que nessa área contígua ele vai pegar as 4 bytes, né, e depois 8 bytes para outra parte, né? E aí, como, né, esses primeiros 4 bytes é do inteiro, né, e eu coloquei exatamente na declaração, né, o inteiro vem primeiro, né, na hora que ele vai imprimir esses primeiros 4 bytes. Aí ele sabe, ele vai pegar vai lá na área de memória, pega os 4 bytes e manda imprimir. Só que o 200 você já não imprime, né? O 200 você já não consegue imprimir. Porque o 200 já está depois desses 4 bytes. Eu teria que fazer uma operação de ponteiros aqui. Mas vamos esquecer de... Vamos querer hackear, né? Vamos querer hackear você, deixa você por enquanto, vamos brincar com isso não. Vamos para frente. Então, o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar aqui também? Né? Então, aqui, normalmente a gente faria, né? Eu quero imprimir, vou lá, imprimo conta.código, né? Sei lá, aí a anotação aqui, a anotação que mais a gente achar interessante, imprimo, salvo também, conta.salvo. E aí, eu posso executar, e vai lá, imprimo conta 123, ou sei lá, não gostei disso. Valor valor 200. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Eu tenho uma opção também, né? Se eu quiser criar um novo tipo de dado, criar uma nova variável aqui, conta 2, eu posso passar os valores de uma única vez, pessoal? Eu posso passar os valores de uma única vez? Atribuir código e saldo numa única linha aqui? Professor, você está falando assim, se usar só um ponto e vírgula ou usando 2 pontos e vírgula para separar? Sem Assim, usar ponto e tecnicamente na vírgula. mesma linha dá. Tem a ideia do, assim, né, se você colocar ponto e vírgula, eu posso escrever todo o programa numa única linha, né? Exatamente, isso que eu estava falando. Vocês já viram aquela coisa? Hoje em dia, tem um monte de frameworks, a gente nem vê mais fazendo isso, né? Mas antes, quando se programava JavaScript, explicitamente, a gente tinha aquele processo de minificar, né? Que era pegar um JavaScript todinho e botar ele tudo numa linha só, né? Botava o ponto e vírgula, tirava os espaços e tudo, porque para o compilador, isso tudo é bobagem. Não, porque tem aquela ideia de construtor, né? Eu posso atribuir aqui, por exemplo, 154, né? E, sei lá, 350.60. Né? Então, posso atribuir, né, os dois valores só nesse momento, né? Eu não posso, por exemplo, depois que eu declarei, vir cá, não, agora conta 2
vai receber outro valor. Não, aí eu tenho que alterar individualmente, mas aqui eu posso passar os dois Professor, e se valores. passar um valor a mais ali, o que que acontece? Você pode fazer esse teste? Podemos. Aqui, pessoal, ele provavelmente vai dar um ordem, acredito eu, creio eu. E é importante até a ordem aqui, né? Porque aqui o código saldo, então tem que passar na ordem código saldo. Porque senão ele vai tentar pegar o double, jogar. Nesse caso aqui, acho que ele vai pegar o double, jogar no inteiro e jogar o inteiro no double, né? Que não são só números, né? Ele precisa ele fazer. Mas vamos ver que ordem que ele vai dar aqui. 68, 78. Então, olha, ordem, excesso de elemento em struct initializer, né? Então, esse inicializador, esse construtor do struct, né? Só que aí eu acho que ele deve ter atribuído a primeira parte lá normalmente, né? E desprezou aquela outra parte. Então, ele pega esse ordem, mas ele não atribui, não. Então, ele vai consumir aqui o espaço que ele precisa mesmo. Porque isso aqui ele vai copiar, é um blocão de memória, né? Então, vamos lá. Já são 7 horas. Observe que eu estou tentando imprimir aqui, né? Eu tive que Ctrl+C, Ctrl+V e alterei. Vamos criar aqui uma função para imprimir, né? Então, vamos criar uma função para imprimir. Então, como é uma função que só imprime, né, a gente declara ela como void. Imprime conta. E aí, essa imprime conta, ela vai receber que tipo de dado? Uma conta. Esse nome aqui não precisa ser o mesmo nome daqui, né? É o argumento dessa função. Né? Mas eu vou jogar esse printf para lá. Né? E agora eu posso brincar, imprime conta. Opa. Imprime conta. Nós vamos chegar em eu imprimo conta aqui. Beleza. Conta 2. Vamos ver se compila. Compilou, executou. Acho que vou diminuir isso aqui para ficar um pouco mais centralizado. Beleza. Então, a gente já tem aqui uma funçãozinha. Né? Depois a gente vai fazer, vamos tentar ver se a gente separa esse código, começa a melhorar aí. Numa conta, né, uma coisa que eu posso querer fazer é fazer, por exemplo, depósito, né? Então, eu vou pegar uma conta e vou fazer um depósito. E aí eu vou criar uma função para isso, né? Então, vai ser uma função também void depósito. Vamos fazer aqui junto, pessoal? Depósito. Ela vai receber uma conta, né, como argumento, e vai receber um valor. Então, como é que seria o código aqui, pessoal? Para implementar esse depósito aqui. Tudo bem, Valdir. Como é que eu faço para fazer esse depósito? Então, como é que é? Conta, ponto, valor, né? Conta, ponto, valor, mais, né, valor, né? É saldo, né? Vai conta, ponto, saldo, é igual a conta, ponto, saldo, mais valor. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí? Que eu quero chegar? Sim, professor. Beleza. Sim. Então, vou ver aqui na aplicação aqui. Então, entenda que aqui é um tipo de dado que eu estou criando, a gente vai extrair esse cara depois, né? E aqui é a minha aplicação cliente, né? Algo bem simplificado. Então, eu vou lá imprimir minha conta, aí eu vou fazer um depósito na conta R$500, né? E vou imprimir a conta novamente. Eu vou pagar essa conta aqui por enquanto. Deixar só essa. Ok? E vou. Baby step, né? Passo de bebê. Vamos. E aí, a saída tá ok, pessoal? Tá esperado? Não, né?
E aí? Não tá ok, né, pessoal? Ele, o depósito funcionou? Não. Não foi incrementado, né, galera? Acompanha aí, pessoal. Vamos acompanhar. Vocês vão ter que me fazer esse código e enviar para mim. Se vocês entenderem aqui, é só rapidinho. Aqui, pessoal, estou tentando sintetizar esse semestre todinho aqui, né? O que eu acho mais importante vocês saírem daqui sabendo aí, pelo menos tendo uma boa visão. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Eu acho que até no vídeo eu comentei sobre isso. Eu não sei se alguém pegou esse ponto. Não sei se o Akita também naqueles vídeos dele. Acho que ele deve falar isso também. Alguém sabe o que aconteceu aqui? É a questão de usar pointer como argumento da função? Vamos chegar nesse ponto. Porque no caso do struct, né? Quando a gente cria um struct, é como se fosse, parecido com as outras variáveis, né? Só que ele aloca uma área de memória maior, né? E aí, quando eu faço imprime conta, o que ele faz? Ele pega esse bloco de memória, né, que está nessa variável conta, e copia para esse argumento aqui, de mesmo nome, né, coincidentemente. Mas ele copia todo esse cara para cá. Então, eu não estou mexendo nessa variável aqui, não. Eu estou mexendo no argumento. Quando eu faço conta.saldo, recebe conta.saldo mais valor, eu estou mexendo nessa conta e não nesta. Entenderam, pessoal? Entenderam aí? Sim, meio que o argumento ele fica sendo o mesmo para sempre, né? Desse jeito aí. Então não importa a conta que ele usar, vai sempre para aquela. Ele está copiando o valor, ele copia o valor, né? Isso aqui é igual, se eu tivesse, por exemplo, uma função void f int a é igual a mais 1. Né? E eu chegasse aqui, criasse uma variável aqui, podia até usar o mesmo nome, e chamar fa. Né? E esse a que ele está mexendo aqui é uma outra variável a. Né? Então, quando eu passo fa, eu não estou passando a variável a, eu estou passando o valor 10. Né? O bloco de memória que tem o valor 10 lá na memória. Bloco de dados, né, que tem o valor 10 lá na memória. E aqui é a mesma coisa, eu estou copiando esse blocão para lá. A gente pode até, por exemplo, por curiosidade aqui, a gente pode imprimir o tamanho desse bloco. P100, nome dele. Qual que é o tamanho dessa estrutura? Qual que será que é o tamanho dela, pessoal? Quantos bytes que ela precisa? Aqui. Ela vai ter 4 mais 8, né? Então, provavelmente, ela vai ter no mínimo 12, né? Aqui de memória, né? Não, 4 mais... deu 16, ó. Ela acaba... Na organização deles, acaba, às vezes, consumindo um pouco mais. Tem casos que ultrapassou. 4 e 8 deu 16 aqui. Então, esse é o tamanho do struct. Do struct, 16 bytes. Okay? E ele tem que ficar copiando esses 16 bytes toda vez que ele chamar a função. Então, como que a gente resolve isso aqui, pessoal? Se eu quero que ele mexa nessa variável conta, aqui, altere o valor de conta. Como é que eu faço aqui? Usar ponteiros, né? Para usar ponteiros, o que acontece? Eu tenho que declarar essa variável conta da função depósito como uma variável ponteiro para conta. Se eu faço isso, agora já vou ter algum erro aqui de compilação, né? Deu erro de compilação. Por quê? Se essa variável conta, ela é um ponteiro, eu não posso usar aqui ponto, né? Quem que usa ponto? Struct. Qual operador que, dado uma variável do tipo ponteiro, eu retorno o valor para onde que ele está apontando, pessoal? É aquele tracinho com a setinha para direita.
Ah, sim. No É struct esse. tem mais. Mas tem aquele operador de acesso indireto, que é o asterisco, né? O operador asterisco, quando ele é aplicado numa variável do tipo ponteiro, ele retorna a variável, o valor, né? Para onde que ele está apontando, né? Por exemplo. Asterisco conta e retorna quem? Me retorna o struct. Mas por questões de precedência, para poder ter o struct mesmo, eu tenho que usar o parênteses. Então, nesse ponto aqui, ele vai avaliar, vai me retornar o struct, né? E aí eu posso usar o ponto, né? E eu posso fazer a mesma coisa aqui. Então, estou usando aqueles operadores básicos lá de ponteiros, não é nada demais. Agora, provavelmente, eu não vou ter erros de compilação, mas eu vou ter warnings aqui, né? Cadê? Olha, por que que tá dando erro? Ah, é porque esse conta... Eu achava que ele ia passar ia aceitar esse erro. Mas acho que no caso do struct ele não fez essa conversão, não chegou a tanto, né? Então ele deu um erro. Diferentemente do que eu achei que ele ia ser mais aceitar, mas ele deu um erro mesmo, ele não compilou. Porque eu não posso passar conta, né? Porque conta aqui, na variável main, vou chamar aqui de C1, para diferencial. Essa C1 aqui da função main, ela não é um ponteiro, ela é um struct. Então, como que eu faço para passar um ponteiro aqui? Que operador que eu tenho que usar aqui, pessoal, para passar o ponteiro, o endereço? O i comercial, né? Então, eu tenho que passar o i comercial, que é aquele operador que, dado uma variável, retorna o endereço daquela variável, né? Só que eu mudei lá os nomes, né? C1, conta.código, ixi, mudei tudo aqui, né? Esqueci de alterar. C1, C1. Compilou. Beleza, lá, pessoal. Agora deu certo. 200 e o valor depois aqui foi 700, né? Só que vocês já devem ter visto, né, que na prática, né, a gente não usa desta forma porque, novamente, né, nós somos preguiçosos, né? Então aqui a gente tem 4 símbolos. Normalmente a gente substitui esses 4 símbolos por 2, né? Eu acho que esse ponto, acho que eu passei aqueles vídeos do aqui, assim, tô correndo para ver o que ele estava falando. Ele acho que ele mostra isso aqui também, né? Então, na verdade, a gente usa essa sintaxe aqui, que é uma sintaxe mais agradável. E ela faz lembrar a ideia de ponteiros, né? Tem uma setinha, né? Então, mas entenda, pessoal, que é o mesmo significado. E para mim, pelo menos, aquela outra expressão, ela é mais consistente, ela faz mais sentido. Aqui, essa setinha é meio esquisita, assim, meio mágica. Mas a gente acaba assumindo que, quando é ponteiro, a gente usa setinha. Não mudou nada. Tudo bem? Entenderam aqui, pessoal, até esse ponto? Podemos avançar? Beleza. Mas observe aqui, pessoal, que aqui eu estou passando um ponteiro, né? Um ponteiro tem 8 bytes. Aqui nessa função imprime conta, eu estou passando um struct, né? E aqui está tudo bem, por quê? Ele está imprimindo, né? Não está alterando, então não tem problema, né? Mas tem um problema sim, né? Então, assim, o resultado é igual, mas eu passar o struct aqui tem um problema. Que problema seria esse? O que é ruim passar esse struct todinho para cá? O que é ruim aqui, pessoal? O problema aqui, pessoal, é com relação à eficiência. Então,
se eu tenho na chamada de funções, eu estou copiando, por exemplo, 16 bytes ou 8 bytes, né? É muito mais rápido copiar 8 bytes do que copiar 16 bytes. E pior, né? Essa minha estrutura aqui, ela poderia ser muito mais complexa. Né? Essa minha conta aqui, né, poderia ter, por exemplo, o nome da agência. Né? Vamos botar como string. Char, agência, eu vou colocar como estética aqui, estrutura estática. Agora, vamos ver, acho que eu apaguei lá, né? Size of, conta. Printf, decente ld, barra n, size of, conta. Vamos ver aqui. Aliás, não, tô achando que eu estou no Linux aqui. Olha aqui o tamanho, pessoal, dessa estrutura. 56. Era 16, né? Foi para 56. O que foi para 56, pessoal? Essa minha struct conta. Por que agora ela tem tamanho de 56? Acho que você aumentou o tamanho com um char de 40. Isso aí, o João Vitor me colocou ali. Cada char é um byte, né? Eu tenho aqui um vetor estático de 40 bytes. Então, 40 mais 16, 56. Então, agora observe que, ao chamar esse imprime conta, eu copio 16... Eu não, né? O compilador, coitado. O compilador não. O compilador ele faz o programa que executa, né? Mas na execução do programa, está sendo... Toda vez que eu chamo imprime conta aqui, eu tenho que copiar 56 bytes. Eu tenho que copiar 56 bytes. E aí, imagina que eu tivesse aí uma função que eu tenho um loop lá, e eu chamo aquele loop umas 1000 vezes, e ele tem que copiar esses 56 bytes. Né? Então, passar structs não é uma boa ideia. Por isso que quando a gente usa C e o C++, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. No C++, tudo que eu estou falando com relação a struct, vale também com relação à classe em C++. Porque classe em C++, eu posso trabalhar com ela dessa maneira aqui também. Né, como um valor, né? Ser como referência. Algumas linguagens mais recentes, tirou isso do programador. Estruturas de dados complexas, que o espaço de memória é maior, você nunca copia por valor, copia todo mundo. Você só passa a referência. Então, no Java, por exemplo, você só passa por referência. E, na verdade, é como se fosse valor, é complicado isso, porque no fundo está passando sempre ao ponteiro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo nessa função imprime conta, que ela estava funcionando tudo bem, mesmo nela, é interessante trabalhar ela como se fosse ponteiro aqui. Não passar o struct todo. Eu não preciso copiar todo o valor do struct para ele. Eu posso passar apenas a referência, apenas o endereço. Então, isso impacta no programa como um todo. Então, a gente vai passar aqui o endereço, como sempre. Ok, pessoal? Entenderam aí o problema? Isso. O endereço tem sempre tamanho fixo, João. O endereço essa é a vantagem. Então, o endereço, seja um endereço para um struct, seja um endereço para um char, seja um endereço para um int, o endereço sempre depende do quê? Da arquitetura de computador. Na arquitetura de 64 bits, o endereço é 8 bytes. Ele precisa endereçar 8 bytes. Em arquiteturas de 32 bits, o endereço era até 4 bytes. Então, é sempre esse tamanho. Então, para estruturas de dados complexas, que ela começa a crescer, por exemplo, essa aqui já está com 56 bytes, comparado a 8, né? Então, imagina se a gente tivesse tipo uma funçãozinha, tipo lá, vocês vão ver no Java, assim, só um getzinho, pega alguma coisa,
e você faz um loop lá e executa 1000 vezes aquele get, e 1000 vezes tem que ficar copiando 56 bytes, né? Vai dar uma diferença grande aí, né? Então, E aí, professor? oi. E a questão da memória RAM, você sabe explicar por que, que os de 32 bits não aceita mais que 4? 4 GB? Sim, sim. Não, porque, por exemplo, é questão de arquitetura mesmo, né? Eu não sou tão fera em arquitetura, mas quando a gente fala de computador de 32 bits, computador de 64 bits, a gente está falando com relação os barramentos, né, de transmissão de dados ali. Então, quando ele conversa ali, acho que ele pode conversar até com 32 bits, né? No outro caso, até 64 bits. E aí, quando a gente está passando endereços ali, né? Então, ele pode mapear ele consegue diferenciar até 64 bits, mas essa minha explicação não está boa. Mas, quando a gente fala de 64 bits, né? Aí você imagina, por exemplo, que a memória RAM, qual que é a faixa de valores que você consegue mapear com 64 bits? Então, você consegue mapear uma faixa de valor muito maior. Cada memória RAM, cada byte é endereçável. Né? Então, com 64 bits, quantos bytes você pode endereçar? E aí você tem um limite, né, para 64 bits, mas tem um limite muito menor para 32 bits, né? Porque aí você tem aí 2 bytes ali para poder... 4, né? Isso. Agora vai dar esses 4 GB de memória, né, que é o máximo que você consegue endereçar. E aí, quando a gente fala 32 bytes, ou 64 bytes, é com relação a esse barramento, né? Ele poder trafegar ali, né? Isso, nós vamos colocando aí. Então, tem essa parte, que é com relação realmente ao endereçamento mesmo. Então, você consegue endereçar uma memória maior. Por isso que o Stack Overflow responde tudo, né, João? Por isso que na máquina de 32 bits, não adianta você colocar lá mais um cartão, uma memória maior, que ele não vai conseguir endereçar. O que ele conversa ali dentro, né? Então, por exemplo, olha o endereço que a gente tem. O endereço que a gente vai ter é de 4 bytes. Então, não vai conseguir. Mas vamos lá, né? Vou dar aula de coisa que eu não manjo muito. Tem que estudar um pouco mais de arquitetura de computadores. Mas vamos lá. Então, aqui, pessoal, então o que eu quero chegar no ponto aqui? Se o ideal, a gente acaba trabalhando sempre com ponteiros, endereços, na prática, não é muito usual eu declarar com esse C1 como um struct. Né? Se eu já uso ele sempre como ponteiro, é melhor que eu use esse cara explicitamente como ponteiro aqui. Conta C1. Já usa ele como ponteiro. Aí aqui eu não vou precisar de passar ele como ponteiro, porque ele já é um ponteiro. Aí fica parecendo o Java quando a gente usa objetos lá. E aí, por exemplo, aqui, né, eu posso usar o seta, né? Vamos rodar isso aqui, ver o que vai dar. Né? Você vai me dar um warningzinho aqui. Não deu warning nenhum. Vamos executar. Pá. Segmentation fault. Deu ruim. Qual o problema aqui, pessoal? Por que deu segmentation fault? Eu passei ele para ponteiro, compilou, não deu warning. Vamos ver se tem um Seleng aqui, vamos ver se o Seleng é o cara. Nossa, acho que tem um Seleng. Eu vi lá que tinha o nosso Seleng 7, né? Seleng 10. Não, isso aqui é só o que eu tenho, né? O próprio 10, acho que o Seleng deve ser o próprio 10. O Seleng 10 lá, não sei, acho que o Seleng 10 é especial, que é o Seleng do GitHub lá. Mas beleza. E aí? Alguém sabe o que está acontecendo aqui? Por que deu segmentation fault? Alô, alguém? Ninguém? Vamos botar isso aqui como ele deve realmente ser, né?
Então, o que está acontecendo aqui? E agora, pessoal, vocês sabem qual é o problema aqui? Alguém? Ó, temos 40 alunos aqui, 39 alunos, tem bastante aluno. E aí, alguém sabe o que pode estar acontecendo aqui? Então, eu até comprei lá, eu comprei uma mesa digitalizadora, ver se funciona, né? Mas, vamos imaginar aqui, pessoal, eu tenho, talvez, eu ter aberto aqui uma tabelinha aqui, deixa eu conseguir abrir rapidinho. Tabelinha, variáveis, blá, blá, blá. Vamos tentar aqui. Um pouquinho aqui. Um pequeno. Então, aqui, pessoal, quando eu declaro lá na minha main, estão vendo aí? Ó, quando eu declaro lá na minha main a variável, né, ela tem um endereço, né, ela tem um nome, né, C1, ela tem um tipo que é conta ponteiro. Qual que é o valor dessa variável, pessoal? Qual que é o valor dessa variável? Ela tem algum valor explícito? A variável C1. Vai ser tipo um lixo de guardar espaço. Isso. É um valor indefinido, eu não sei que valor que é isso, né? Eu posso até, por curiosidade, eu posso imprimir esse valor aqui, né? Tem chefe, percent LD barra N, C1. É um valor, talvez zero, né? Talvez um valor, um lixo qualquer, então é zero, né? E aí, quando eu executo essa operação asterisco C1, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar ir lá na área de memória zero. Entenderam, pessoal? Entenderam aí? Porque esse operador, ele vai buscar o valor que está naquele valor, naquele endereço. Então, como aqui tem zero, né, ele está indo lá na memória zero, tentando pegar alguma coisa. E aí o sistema operacional fala, não, você não pode não. E aí derruba ele não consegue acessar essa área. Então, em segmentation fault é uma falha de acessão do segmento que ele não poderia, né? Então, o que está faltando fazer aqui, na verdade? O que falta fazer aqui para poder utilizar? Agora entra esse... Oi? Pode falar. Definir uma entrada para C1? Não, é porque o C1 é uma variável do tipo ponteiro, né? Ela não é um struct. Eu preciso de um struct. Eu preciso de alocar, criar essa área de memória. Então, aqui que entra a história de alocação dinâmica, que eu falo um pouquinho nos slides lá. Então, qual a função que a gente usa para fazer a alocação dinâmica? O malloc, né? Isso. Então, é o malloc, né? Então, seja no Java, o Java lá por baixo ele vai estar usando o malloc, né? Então, esse malloc, né, na disciplina de compiladores, daria até para a gente implementar esse malloc lá, a gente tem sistema profissional. Ele vai lá numa área de memória, que chama área de memória heap, né, que é para essa alocação dinâmica, e ele vai buscar quantos dados eu precisar lá, né.
Eu imprimi o tamanho do size off de conta, né? Size off de conta era 56, né, pessoal? Se eu colocar aqui 56, por exemplo, ele vai lá, vai me alocar uma área de memória de 56 bytes e vai me retornar o endereço base dessa área. E aí, com o endereço base dessa área, agora sim, eu posso fazer as manipulações que eu precisar em cima dele. Então, vamos lá, GCC. Ele me deu um warningzinho aqui, né? Vamos esperado. Tudo bem, por enquanto. Onde que ele me deu warning? Beleza. Vou passar na impressão lá. Beleza. Né? Observe que agora ele imprimiu aqui um número gigantesco aqui. Né? E aí eu imprimi, ó, valor 200. Né? Ele fez lá. Depois o valor 700. Imprimiu 1, 2, 3. Né? Tá funcionando. Então, aqui, eu mudei só para chamar a atenção, né? O que estava acontecendo. Então, agora não. Agora, quando eu faço, né? Estava fazendo aquela operação, ele está indo lá nesse endereço gigantesco aqui. Né? Ele vai lá nesse endereço de memória, pega o valor, esse bloco de 56 bytes que está armazenado lá e traz para mim. E aí eu posso manipular ele. Ok? E aí, na prática, a gente não usa muito desse jeito, mas a gente usa seta. Só que aqui tem uma coisa ruim, né, pessoal? Eu estou colocando 56 aqui, né, mas ao invés de colocar 56 aqui, o que eu deveria estar passando aqui? Mais seguro. O size off, né? Size off, conta. O que você não entendeu, João? O valor que vai para C1 é um endereço. Né? Um endereço lá na área do RIP. Deixa eu pegar, acho que aqui. Acho que naquelas anotações que eu fiz, eu mostro isso. Blá, blá, blá. Como não dá para desenhar aqui, mas se tivesse um quadro branco, não ajudaria tanto assim não, mas talvez um pouco melhor. Ponteiro de alocação dinâmica. Então, né, quando a gente usa o malloc, já está em algum lugar aqui, aritmética, ponteiros vetores, ponteiro para ponteiro, ponteiro para função, alocação de memória. Então, o que ele faz quando eu chamo, por exemplo, o malloc, né, ele vai lá na área de memória, que representada aqui seria o RIP, né, ele vai alocar essa área de memória, esse bloco de memória, né, que está numa posição, por exemplo, aqui ele colocou F9C3, e aí a variável P recebe esse valor, né, que é o endereço base, onde começa aquele valor, né, é onde a gente pode botar, por exemplo, um inteiro lá. Entendeu, João? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouco aqui. Então, né, aí a gente, ao invés de colocar 56 ali, porque depois eu posso chegar, não vou usar por enquanto essa história de agência, vou apagar. Agora já não é mais 56, agora é 16. Mas se eu coloco aqui size off, né, eu garanto, né, que ele vai estar funcionando, beleza. Vou colocar aqui o presente ponteiro, ok? Para ele não parar de ficar me dando esse warning. E aí o malloc, ele fica na stdlib, né? Então vamos botar stdlib aqui para a gente não ter esse warningzinho também. Faz parte da biblioteca da stdlib. Beleza, agora está funcionando, tudo jóia. Então estou imprimindo esse valor aqui e apenas o endereço de memória base, só para a gente ver. Então, por exemplo, quando vocês trabalharem lá com orientação a objeto, seja com Python, seja com Java, e você cria um objeto, o objeto é exatamente isso aqui. Ele é apenas uma variável que tem um endereço para uma área de memória. A nossa lista lá do Python, ela é assim, é apenas um endereço para uma área de memória, onde está aquela lista de fato. Tudo bem, pessoal?
E aí, né, tem um outro ponto aqui, né, que se eu tentar compilar esse meu código com o compilador do C++, por exemplo, né, ele não compila, né, porque o compilador do C++, ele é mais fortemente tipado. Essa função malloc, né, qual que é o tipo de retorno de malloc? Malloc tem que ser uma variável, tem que ser uma função tipada, né, aparentemente de Python, não tem tipo. Só que não pode ser um ponteiro para inteiro, um ponteiro para char, um ponteiro para conta, nem conhece conta, eu que criei agora. Né? Então ele é um ponteiro para void. Void é esse ponteiro genérico. Né? Então a função malloc, ela retorna ponteiro para void. E aí, o legal é a gente fazer o que a gente chama de cast, né? Explicitamente dizer, olha, eu quero que você faça esse cache para conta. Né? Então, para deixar bem explícito, né, que eu sei o que está acontecendo aqui. Então, observe que agora o compilador do C++, para ele estaria legal. Né? Então, uma boa prática de programação é a gente fazer esse cache aqui. Tudo bem? Só que agora a gente pode fazer mais uma coisa, né? A gente pode tentar fazer uma coisa meio orientação objeto. A gente pode criar um construtor aqui. Vou criar aqui void não, né? Um construtor que vai retornar um ponteiro de conta. Cria conta. E aí esse construtor vai receber um código. Código. E ele vai receber o saldo, né? O saldo inicial. Double saldo. E aí, essa tarefa de alocar memória fica para esse cara aqui. Né? Então, conta. Eu vou usar aqui o tipo this. Então, conta this, recebe malloc aqui. Então, isso vem para cá. Aí eu faço this, seta. Podemos colocar qualquer coisa aqui, pessoal. Qualquer this aqui, porque no Java ou no C++, vocês vão ver esse this lá. This, seta código, recebe código. This, seta saldo, recebe saldo. E aí eu faço o quê? Eu retorno o this. E aí agora minha conta C1, eu posso vir aqui, cria conta, passo 1, 2, 3 e passo 200. E aí fica como se fosse o meu construtor, né? Eu tiro esse cara aqui, vou tirar isso aqui também. Ops, eu queria porque esse aqui acho que tá C++, ele já desse para ele já tem significado, né? Main. Eu acho que esse código nem seria bom botar this não, porque senão se eu fosse tentar compilar esse código com um compilador de C++, ia dar ruim. Vou usar o self, igual no Python. Tudo bem, pessoal? João, é exatamente isso. Só que no caso do Java, né, essa operação aqui, o Java que faz para a gente. O Java aloca isso para a gente escondido. Né? Na disciplina de compiladores, por exemplo, a gente faz isso. Né? A gente vai lá e aloca um this lá, né? Faz essa alocação. E aí o return também, ele faz return explícito também, né? Implícito, né? A gente não precisa falar return alguma coisa. Mas é exatamente aquilo. Quando a gente, numa linguagem como Java, a gente faz lá conta, C1 é igual a new, conta, ele está fazendo essa alocação de memória, né? Porque o new, pessoal, lá no C++, o new é o equivalente ao malloc. Né? Então, quando eles fizeram o Java, eles foram bastante influenciados pelo C++, eles mantiveram o new lá, no Java. Só que no Java o new não faz muito sentido, porque no Java sempre é ponteiro. Então,
podia ser igual às outras linguagens hoje em dia, né? Você só coloca conta C1, que é conta, ponto. Mais nada. Ou melhor, né? Você nem precisava botar conta, já que está conta lá do outro lado, ele sabe que é uma conta. Então, normalmente já tem linguagem que já faz desse jeito. Assim. Mas vamos aqui botar por C. Então, para a gente ir encerrando, né? O que a gente pode fazer de melhor aqui, pessoal? Esse meu programa, né, essa minha conta, ela tá tudo junto aqui, no meio.c, né? A gente pode separar isso, né? A gente pode criar aqui, por exemplo, um conta.c. E aí, numa primeira tentativa, a gente pode fazer o seguinte. A gente pega esse código aqui e joga lá para o conta.c. E aí eu vou tentar compilar, né? Se eu compilar o main.c, olha o que dá, pessoal. Dá um monte de warnings aqui, né? Mas aí que ele vai até reclamar que não conhece esse tipo de dado, né? Então nem vai compilar porque nem reconhece esse tipo de dado. Então, aqui não funciona, né? Então, por exemplo, esse cara aqui ele tem que conhecer esse tipo de dado. Então, esse cara não pode estar no conta.c. Então, o que a gente faz normalmente? Aqui que entra, pessoal, a história dos .h, né? Então, eu vou criar um conta.h. E aí, essa definição do struct vai lá para o conta.h. E aí agora, ops. Eita. Edit header, né? Vou tentar de novo. X. Agora aqui, pessoal, eu posso vir aqui no main.c. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar que está acabando. Está acabando. Ó, include. Só que, como o H está na mesma pasta, a gente não usa o símbolo de maior e menor, mas usa aspas duplas. Conta.h. Tudo bem? Eu vou tentar compilar. Ele compilou. Né? Só que observe aonde que deu erro, pessoal. Quando dá erro nesse LD, o que significa? Isso aqui é importante, porque vocês podem ter esse erro na hora que vocês forem trabalhar com o projeto de vocês lá. No projeto não, na biblioteca. Que vocês forem compilar. O que está reclamando aqui, pessoal? Ele não está encontrando o que está no conta.c. Conta.c. Por quê? Eu estou compilando aqui, olha, só o main.c, né? Então, quando ele gera, ele está gerando um binário, né? Só com o main.c, está juntando ele gera o main.o e junta com as bibliotecas lá básicas e gera esse executável, só que não tem esse código, prime conta, depósito, não tem esse cara lá. Então, aqui, eu posso compilar junto, né? Provavelmente lá no Replit, se vocês criarem, ele vai fazer isso já para vocês, né? Beleza. Parece que ele compilou, deu um monte de warnings aqui, mas ele compilou, né? Então, eu vou executar. Não compilou. Não gerou executado? Teve algum erro aqui em cima ainda? Question, sound, something is not structure. Beleza. Porque agora, aonde que ele está dando erro, pessoal? Olha onde que ele está dando erro. Não é mais no main.c, né? É no conta.c. Estão vendo, pessoal? Porque no conta.c também precisa daquela definição, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui no conta.c? Para ele compilar.
Vamos aí, pessoal. Força, tá acabando. O que eu tenho que fazer aqui no conta.c para poder compilar? Tem que incluir as bibliotecas básicas. Aqui eu vou precisar da biblioteca básica, mas esse não compilar, ele está reclamando por causa do tipo de dado, né, que ele não está encontrando. Esse tipo de dado conta está onde? Conta.h, né? Então vamos incluir Tem que botar o primeiro. header. Tem que incluir também o conta.h. Beleza, agora vamos ver se ele está. Acho que agora, clear. Agora ele gerou executável, né? Agora ele gerou executável. Ele está me dando um warnings ali. Né? Segmentation fault. Não funcionou do jeito que eu queria, por enquanto. Está dando ruim. E ele está reclamando também, né, dessas, por exemplo, da declaração do imprime conta, né? Coisas como o printf. Vou incluir aqui também o stdio.h. stdio.h e o stdelive aqui também, né? Vamos compilar de novo. Segmentation fault. Então está dando ruim ainda. Então, implícita declaração de função cria conta. E aí, pessoal, ele está... Porque eu não... Meu header... O que meu header tem aqui, por enquanto? Ele tem apenas a definição do struct. O que eu preciso ter mais nesse header para o meu main.c ou conta.c poder funcionar? Por exemplo, no caso do main.c aqui. Por exemplo, ele não conhece esse cria conta aqui, né? Que tipo de dado? Como é que esse cria conta é definido, né? Ele precisa saber qual que é o protótipo desse cria conta. Então, no header, a gente precisa colocar os protótipos das funções. Então, todas as funções que eu estou usando aqui, vamos copiar tudo, eu vou apagando a implementação. A gente precisa ter os protótipos dessas funções aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Ponto e vírgula. E vou apagar isso aqui também. Tá, beleza. Então aqui eu tenho o meu struct, eu tenho o imprime conta, o depósito e o cria conta. 3 funções aí para esse tipo de dado conta. Já não deu ordem. Beleza, funcionou. Então agora eu já tenho um negócio quase 100%. Né? Mais organizadinho agora. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, os protótipos, a gente chama de protótipos, não sei se estava respondendo ou perguntando. Os protótipos seriam essas definições, né? Só essa carinha aqui da função. Né? Então, ele precisa conhecer, saber quais os parâmetros. Porque os protótipos, por exemplo, eu nem precisaria colocar nome nos argumentos. Quando a gente fala de protótipo, ele precisa saber essa assinatura. Por exemplo, essa função cria conta, ela espera um inteiro, um double e retorna um ponteiro para a conta. A depósito espera um ponteiro para a conta e um double. E um void. Imprime conta, espera um ponteiro para a conta. Então, isso que a gente chama também de protótipo. Né? A gente precisa saber a carinha dessas funções que estão sendo usadas lá na main.c. Ok? Qual um cenário aqui cabuloso que eu poderia fazer aqui? Só tem uma coisa aqui, pessoal, que ainda pode dar ruim. Né? Existem situações, por exemplo, que eu posso ter um include que inclui outros includes. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa ideia? Um include que inclui outros includes. Professor, assim, o conta ele tá puxando a biblioteca básica também, só que ele também tá puxando.
Isso, aqui também tem essa situação, né? Então, por exemplo, aí a gente tem uma situação, por exemplo, na hora que ele inclui o conta, né? Na hora que ele inclui o conta, ponto H, mas no conta, ponto H não está, né? Está só no meio ponto C, só no conta, ponto C. Então aqui não teria esse problema, não. Na hora que ele inclui o conta. Porque o conta.c não é incluído no código na hora de compilar. Só o executável ele vai pegar a implementação. Mas, né, eu poderia, né, por exemplo, aqui, vamos lá no meio no conta.c. Né, eu poderia não incluir aqui, incluir o conta.h. Né, aí eu vou mandar compilar para dar o warning aqui, né, para a gente ver o warning, beleza. Vou incluir essa biblioteca padrão aqui. Não deu mais o warning, né? Não deu mais o warning. Então, ele está incluindo. Só que, por exemplo, nesse cenário agora, o conta C, quando o conta C está incluindo o conta.h, o conta H está incluindo essa delivery. Né? Na main.c também está acontecendo isso. Só que, se eu estou incluindo duas vezes, poderia dar problema, não poderia, pessoal? Porque eu teria uma redefinição das coisas. Por exemplo, se eu explicitamente aqui incluir o conta.h duas vezes, vamos ver se vai dar ruim aqui. Ah lá, já deu ruim, né? Ele reclamou, olha, conflito de tipos. Por que deu ruim aqui? Vamos ver aqui o save temps. Isso aqui é importante, pessoal, porque isso aqui, vocês vão ver isso. Não é só questão meio de querer hackear a coisa, não. Vamos ver aqui na main.i. Então, o que ele compila é esse código aqui. Aqui tem as bibliotecas padrão, blá, blá, blá. Só que, observe, eu incluí aqui o conta.h, né? Só que eu incluí conta.h duas vezes, né? Tá entendendo aqui, pessoal? Tá vendo o código? Ó, como ele incluiu duas vezes, apareceu lá, apareceu aqui. Aí, quando ele compilou esse código aqui, eu tenho duas definições, aí ele não compila. Entenderam, pessoal? Isso que é importante. Para entender o último conceito de hoje. Tudo bem? Então, Vitor, existe, né? Por exemplo, existe essa ideia da pré-compilação, né? Então, o código main.c não é o código que é realmente compilado. Tudo bem? O código que é compilado é um outro código que é a saída de um pré-compilador. Pré-compilador por quê? Porque vem antes, né? Então, existe uma pré-compilação que vai gerar um arquivo para depois compilar. Né? E aí, com esse processo, a gente conseguiu ver qual que é o código que realmente a gente compila, que é esse main.i. Né? E aí, essa pré-compilação, ela executa essas macros aqui, né? ou diretivas de compilação, que a gente chama também, esses includes. O include, o que ele significa? Ele vai lá no arquivo que está aqui, Ctrl+C e Ctrl+V. Ele copia todo o conteúdo daquele arquivo e joga nesse arquivo, que é o arquivo que realmente o compilador vai compilar. Aqui, propositalmente, eu fiz um cenário meio impraticável, né? Assim, meio impossível. O cara colocar o include duas vezes do conta. Mas, no mundo real, pode acontecer algo parecido quando a gente inclui um header que inclui outro header. Né? E pode ser que apareça duas vezes a inclusão do mesmo header. E aqui eu fiz forçando, né? Quando eu fiz duas vezes, incluí duas vezes, eu mandei compilar. E aí dá esse erro aqui que, por exemplo, quando a gente olha só para esse código, a gente não entende. Né? Ele fala, olha, está tendo conflitos aqui. Teve uma declaração anterior de conta, você declarou de novo, mas você olha aqui e fala, poxa, eu não fiz isso. E aí eu salvei esse arquivo temporário para a gente poder olhar o código real, né, que ele compila. Se eu olhar o código real que ele compila, como ele incluiu o conta.h duas vezes, aparece aqui a definição
da conta, e aparece aqui a definição da conta de novo, porque eu incluí 2 vezes a conta aqui. Ele mostra até um comentário, olha, foi incluída a conta.h na linha 5, né? E foi incluída aqui, essa, acho que eu não li direito, a conta.h, não li direito esse aqui, conta, não sei como é que ele olha, que número que é esse, que ele gera ali. Acho que não é bem, achava que era o número de linha, mas acho que não é não, é outra coisa que ele gera aqui. Mas deu para entender mais ou menos, Vitor? Porque eu incluí o ponto H 2 vezes. Eu forcei a barra ali, né? Mas eu forcei a barra para dar esse erro, porque pode acontecer isso, quando tem esse cíclico, né? Aqui mesmo não acontece, né? Não acontece com essas bibliotecas padrão aqui, né? O stdio ponto, o stdlib, se eu tentar aqui, não vai dar erro, olha. Mas, se a gente for olhar, conta.h também inclui elas. Então, ela estaria entrando 2 vezes. Eu posso, inclusive, apagar. Aqui nem está usando ela aqui, né? Mas ela estaria incluindo 2 vezes. Mas como que a gente preserva isso para não dar problema? Vocês vão ver muito código de header desta maneira. Antes de qualquer coisa, a gente vai usar uma outra macro, né? Essa macro é if, que essa macro ela vai fazer um teste. Ó. If n def, ou seja, se não foi definido, e aí como é que chama? Normalmente o que a gente pega? A gente pega o próprio nome daquele arquivo, por exemplo, e coloca ele em maiúsculo. Se não definido conta.h, o que você vai fazer? Você vai definir o conta.h. Ou seja, na primeira vez que ele executar a macro em cima do conta.h, ele vai executar essa macro. E aí ele vai ver, não foi definido conta.h? Então define o conta.h. E aqui termina esse endif. Então, é um if mesmo, né? E termina esse endif. Agora, por exemplo, a primeira vez que ele tentar incluir, ele vai incluir, porque não foi definido, ele vai define conta.h, vai fazer o que está embaixo, só que a próxima tentativa de incluir o conta.h, ele não vai incluir. Vamos testar? Vamos incluir aqui novamente o conta.h e ver se vai dar erro. Pá, não deu erro, né? Agora, pá, não deu erro. Se eu olhar aqui o main.i, né? O main.i, olha, tem só... Aqui para cima já é a biblioteca padrão, né? O stdio, o stdlib. Mas o conta.h só foi inserido uma única vez. Então, aqui, a gente fecha, né, a ideia do if and def. Eu acho que até nas primeiras aulas lá, ele já coloca essa questão, né? Lá nas anotações do cabeçalho. Vai lá naquele livro lá, ele coloca um pouco essa ideia. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí? Deu para... Entenderam? Ideia? Professor, você pode deixar esse código aí lá no Notion, acho que é o nome desse site. Não, eu pra não. gente poder usar. Quem? É o João? Quem é que tá falando? Pode não? Eu só compartilhar esse Posso código não. aí com a gente que você fez na aula agora. Não? Eu não, tá doido? Não. Para vocês escreverem, pessoal. É isso. Como é que fala? Memória muscular, né? Se tiver memória muscular trabalhar ali, vocês olham o vídeo e escrevem esse código para dar um trabalho para vocês. Não, porque a atividade valendo, vou deixar até valendo
os 4 pontos, né? Vocês vão me entregar esse programa, né? E aí eu quero que vocês escrevam o programa, e aí na hora que vocês escreverem, vocês vão ver algum errinho aqui, outro errinho ali, né? Aí dá para vocês aprenderem mais do que às vezes copiar, porque senão a gente acaba tendo preguiça e acaba copiando o código puro ali. E é só copiar, é pegar pra ficar testando, pra ficar mexendo nele. Sim, não, mas aí ao invés de ficar mexendo, vocês pegam, fazem do zero, me manda, depois eu até mando para vocês, né, se tiver algum problema. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar também, se tiver dando com problema, vocês me mandam o link do Replit, né? Mas essa é como atividade, né? Valendo acho que 4 pontos. Vou botar valendo uns 4 pontos para vocês. Mas ainda falta um grande finale, né? Pra gente. Eu quero criar mais um tipo de dado ainda. A gente tem um tipo de dado conta, né? Eu queria criar aqui um tipo de dado banco. E esse tipo de dado banco, ele vai ter as contas, né? Pode ter uma coleção de contas. E aí, vou só começar ele aqui. Eu vou primeiro. Acho que é até uma boa. Dá para a gente brincar um pouco assim, por exemplo. Ao invés de vocês já tentarem, principalmente no início, já criar o ponto H, o ponto C separado, às vezes vale a pena brincar aqui no meio ponto C primeiro, né? Então, eu poderia criar aqui. Aí eu vou fazer uma outra forma aqui. Type-def, struct. Se eu quiser, acho que eu não preciso nem botar o nome. Banco, né? Eu vou chamar esse cara de banco. E o que o banco vai ter? O banco vai ter várias contas, né? E aí aqui a gente entra num ponto. Se eu quero ter várias contas, que tipo de dado que eu posso usar aqui? Para poder ter várias contas aqui. Posso ter um vetor aqui, né? Posso ter um vetor. Eu vou... Vocês podem usar... Né, um vetor estático aqui. Vamos criar um vetor estático aqui, por exemplo. Conta. Só que esse vetor, ele vai armazenar struct, pessoal. Esse vetor não vai ser o vetor de struct, né? Ele vai ser um vetor de ponteiros. Né? Porque se eu declaro ele assim, eu estou declarando ele como um vetor de contas, né? Estou declarando ele como um vetor de struct, conta. Mas eu não quero ter um vetor de struct. Vamos ver aqui. Vou até... Se eu deixo ele desse jeito, por curiosidade, vamos imprimir aqui. Lintf. Eu estou sempre fazendo essa besteira, né? %ld /n size of banco. Vamos ver o tamanho desse cara. Ó, o tamanho desse cara, pessoal, é 1.600 bytes, né? Por que é 1.600 bytes? Por que é 1.600 bytes, pessoal? Cada conta tem tamanho 16. Cada conta é 16. Eu tenho 100, né? Então 1.600, né? E se eu declaro esse cara como ponteiro? Agora qual vai ser o tamanho desse meu struct? Vai ser qual o tamanho? O ponteiro é tamanho 8, né? Então agora vai ser 800, né? É o tamanho dele. Imagina, vocês lembram? Se o meu struct fosse um pouco maior, né? Tivesse aquela estrutura estática lá também, que era 56, ia ser 5.000, então 55.000.
560 mil? Não, nem sei, agora eu até me perdi agora. Não, é 5.600, né? Está combinado 1.600. 5.600. Então, aqui, a gente pode fazer isso, né? E aí está fixo, tamanho de 100, né? Então, não vai poder ser menor, né? Se o meu struct não, observe que se as minhas contas aqui não tiver 100 contas, eu estou gastando memória à toa. Diferente se a gente usa uma alocação dinâmica, eu poderia estar usando uma alocação dinâmica, talvez descobrir, mas ou usar uma estrutura de dados dinâmica mesmo, com uma lista encadeada. Ela poderia crescer dinamicamente. Né? Mas só para a gente poder trabalhar aqui com um vetor de estruturas. Né? E aí, pessoal, já está dando a hora aqui. Só para a gente fechar aqui, a ideia é a gente fazer mais isso. Né? Então, eu vou ter duas funções, uma função para, acho que só duas, acho que três, uma função para imprimir as contas, né, do banco, uma outra para buscar uma conta de um código, né, e outra para inserir. Né. Então, eu vou só para adicionar. Se eu quiser implementar, por exemplo, vou adicionar conta. E aí eu vou passar, por exemplo, o banco. E aí o banco, eu vou passar ele como ponteiro, sempre trabalhando como ponteiro. Então vou precisar de uma função também para alocar o banco. E vou passar uma conta, né? Também um ponteiro. E aqui, como é que eu vou poder adicionar essa conta, né, pessoal? Eu tenho um problema aqui, né? Porque para adicionar essa conta, né, ela tem b.contas. Em que posição que eu vou adicionar? Tudo bem? Eu posso criar aqui uma outra variável chamada de pos, que ela vai servir para duas coisas. Vai, inclusive, servir para a gente poder saber quantas contas tem, né, nesse banco. E aí, ele inicialmente é zero, então, o que eu vou fazer? b.contas, b_contas, né? b_contas em b_pos recebe quem? Recebe conta. E aí depois eu posso fazer b_pos mais, porque a próxima vez que eu adicionar uma conta, eu já vou adicionar na primeira posição, depois na segunda, depois na terceira. Né? E a ideia é que eu faça isso, e aqui, por exemplo, eu posso criar aqui um banco, e aí eu vou cria uma função chamada cria banco, aí não vou passar nada aqui. E aí depois eu posso vir aqui, por exemplo, b_seta add conta, adicionar a conta C1. E aí eu adiciono esse cara aqui. Aqui para esse código, pessoal, se a gente colocar aqui, cadê o 810? Malloc size of, só para a gente ter um código funcionando aqui. Banco. Olha o que eu estou fazendo aqui, pessoal. b_seta add conta, né? Estou achando que eu estou no C++. Add conta, passo B e o C1. E aqui também, né? b_seta. Não, b_seta após, né? Que ele reclamando. Mas não lembro. Posso? Banco. Aqui. Acho que tem algum erro aqui na linha de cima, né? 12. Tempo do banco. Não, eu ver aqui, né? Aqui eu não posso
Não é C++, né? Não posso já atribuir o valor para pós lá, né? Então, aqui, o cria banco, ele vai ter que fazer duas coisas. Ele vai ter que alocar e inicializar o pós com 0. Então, essa implementação tem que estar lá no cria banco. Tem que fazer essas duas coisas. Então, aí eu posso já trabalhar com ele. Tudo bem?